Aqui na descrição você vai encontrar alguns links. Um deles vai para a loja Professor Leonardo, a loja do canal, onde você encontra camisetas exclusivas com a temática Política Fashion, camisetas e canecas. E no outro link você encontra o link para o livro E Daí? Desmitificando a Farsa Bolsonaro, o livro do canal. Em um dos capítulos aqui do livro, quando eu falo sobre o apoio da mídia, eu cito os cantores sertanejos, porque Bolsonaro, ao longo dessa pandemia, que já faz desde março que nós estamos em isolamento social, teve um apoio, podemos dizer, sistemático de duplas sertanejas quando elas faziam lives. Alguns cantores elogiaram Bolsonaro, entoaram os lemas de Bolsonaro, os slogans de Bolsonaro durante as suas lives. E é claro que tudo isso promove um apoio do presidente perante o público que acompanha esses cantores sertanejos. E eu falo isso porque o cantor Gustavo Lima, que é um bolsonarista convicto, disse numa live ontem que Bolsonaro fez um elogio, na verdade, a Bolsonaro com relação à inauguração da transposição do Rio São Francisco. Ele disse que levou água para milhões. Essa foi a fala do Gustavo Lima. Durante uma live transmitida neste domingo, o cantor Gustavo Lima elogiou o presidente Jair Bolsonaro pela inauguração de trechos da transposição do Rio São Francisco no Nordeste. No dia 26 de junho, o presidente esteve no Nordeste para inaugurar o trecho do eixo norte da obra. Um dos vídeos elogiosos do cantor foi compartilhado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. O que o Gustavo Lima falou sobre o Bolsonaro? Tem muita gente que fica com medo de falar, né? O pessoal do Nordeste sofreu tanto com a seca, a gente fala que não tem político de estimação, mas quero parabenizar o presidente Jair Bolsonaro por levar água para o sertão, para mais de 5 milhões de pessoas. Parabéns, Bolsonaro, você tirou nota 10, levou água para milhões e milhões de pessoas que dependem da transposição do Rio São Francisco. Começar uma obra é fácil, agora terminar que é difícil, você terminou e concluiu. Ou seja, na época do PT, que essa obra foi iniciada, era muito fácil, porque começar uma obra é muito fácil, o difícil é terminar. Então Bolsonaro ele ficou com a parte mais difícil e ele conseguiu concluir. Então, se milhões e milhões de pessoas possuem água no sertão, é graças a Bolsonaro. O locutor de rodeios cuiabano Lima, que participava da live, fez coro. Como artistas, a gente tem o poder de estar assistindo por um monte de gente. A gente tem o poder de estar sendo assistido por um monte de gente. Quando acerta, temos que falar, e quando erra, também. O embaixador, como Gustavo Lima é conhecido, concordou. Então ele é conhecido como embaixador do Bolsonaro. Se um dia ele errar, a gente tem que falar. Não concordo com você, a gente quer o melhor para as pessoas. Parabéns, cara, você arregaçou. Levando esperança e alimentos para milhões de pessoas. Você tirou 10, concluiu o cantor. Os cantores sertanejos, antes mesmo dessa percepção da guinada de Bolsonaro para as camadas mais populares, nós falamos aqui no livro que os cantores sertanejos eles eram muito importantes por terem penetração com as camadas C e D da população. E Bolsonaro, agora que ele está cada vez mais se distanciando dos seus antigos apoiadores e dos seus antigos eleitores e caminhando para um novo espectro político, focando nas classes C, mas principalmente na classe D, o papel desses artistas fica muito mais importante. É igual quando você tem uma propaganda de um determinado produto. Você conhece aquele produto, você conhece as propriedades daquele produto, mas, eventualmente, na propaganda na televisão ou em um post pago no Instagram, a marca, a empresa associa aquele produto com um influenciador, com um artista da Globo. E é claro que quando você tem a percepção daquele produto que você já conhece com um artista, você tem um reforço positivo com aquela sua percepção. E é exatamente isso que acontece com Bolsonaro e Gustavo Lima. Quando você tem uma personalidade como Gustavo Lima fazendo uma publicidade para Bolsonaro durante uma live essas que os artistas cobram, os cantores sertanejos, no caso do Gustavo Lima, cobram muito dinheiro para uma propaganda, para um patrocínio. Gustavo Lima simplesmente fala para o seu público abertamente sobre Bolsonaro, faz uma publicidade que reforça uma imagem perante os seus apoiadores. É tudo o que Bolsonaro quer, um reforço perante uma camada da sociedade que Bolsonaro está
se dirigindo e ficando cada vez mais consolidado. Hoje à noite falarei sobre o plano de Bolsonaro para a sua reeleição. Nós já estamos falando sobre isso há alguns vídeos, mas o portal O Antagonista fez coro àquilo que nós falamos, resumindo em uma única postagem quais são os planos de Bolsonaro, qual é o caminho que Bolsonaro traçou para ser reeleito em 2022. Parece que o antagonista já está bastante conformado com a possibilidade de reeleição de Bolsonaro. E é interessante que esse movimento de Gustavo Lima e cantores sertanejos é algo que reforça a imagem do presidente. E nenhum outro espectro político, ou pré-candidato, ou político, tem um apoio tão contundente como Bolsonaro possui dessa parcela da mídia. Jogadores de futebol também apoiam Bolsonaro, cantores sertanejos. Não há cantores sertanejos, jogadores de futebol, grandes artistas que apoiam os candidatos de esquerda abertamente, como Gustavo Lima e outros sertanejos fazem com Bolsonaro. É uma força que o presidente possui e é uma força de conseguir mobilizar pessoas para as eleições de 22. Por isso que é interessante vir falar e explicar, porque o fenômeno que Gustavo Lima fez, ou o fenômeno Gustavo Lima-Bolsonaro, foi falado aqui no livro, e daí desmitificando a farsa Bolsonaro. Se você gostou, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e me siga lá no Twitter, @profleoficial.